Né? Essa questão foi aventada no plenário do Conselho Federal, que essa foi a posição. Essa posição foi tirada do plenário. Eu não estou dizendo aqui nada que não tenha chancela do plenário do Conselho Federal. Até pode mudar mais adiante, mas essa é a posição de hoje que foi autorizada para vocês. Bom, nós temos duas outras perguntas que me parecem importantes serem colocadas. Uma para o Dr. Emanuel: o que acontece com um médico brasileiro que recomenda o uso da cannabis como tratamento para algum paciente? E para a Anvisa, caso houvesse interesse da indústria farmacêutica, medicamentos como o Satinex já poderiam ser importados sem problema, mesmo sem a criação da agência específica? A questão da importação, né, ela passa não só por a questão do uso lícito ou do uso ilícito, né? A questão é verificar também se o produto tem registro, né, no Brasil. No caso, ainda não tem registro aqui e ainda não se modificou as listas, né? E eu acredito que ele deva estar entre um dos isômeros, aí, então tem que se modificar a lista e a questão de estabelecer um registro aqui para garantir a eficácia e segurança e ele sim poder ser importado. Como o Satinex é um extrato padronizado da planta, a prescrição, a manipulação, ela é proibida pelo artigo 61 da portaria 344. Então, ele não pode ser colocado no comércio brasileiro. Eu preciso entender como é que funciona o regulamento. Existem procedimentos médicos que são autorizados e são aplicados livremente pela medicina, que são os aceitos, e existem procedimentos experimentais. Os procedimentos experimentais só podem ser praticados mediante protocolo regulados rigorosamente pelas comissões científicas, pelos conselhos de ética das instituições. Se o médico fizer uma prescrição fora do que está previsto como pesquisa, como experimento, ele será investigado, haverá abertura de sindicância, de processo, pelo desacato à norma. A norma autoriza que se faça dentro dos protocolos de pesquisa. Isso o professor Carlinhos entende bem. Fora disso, não. Fora dessa perspectiva, se o Conselho vier a ser informado, investigar e apurar, ele vai processar e vai punir o médico, naturalmente, em função do desacato à norma. Uma pergunta que me parece estar associada com essas duas anteriores fala, então, a respeito da lei, lida pelo professor Carlini, e o quanto ela não colide ou colide com as questões de substâncias e plantas proscritas relacionadas pela Anvisa e que fazem parte das nossas convenções. E como conciliar isso, na verdade? Na verdade, eu queria só tomar um pouquinho à frente, professor Carlinhos, para fazer um adendo aí, por favor. Desculpe. A questão é a seguinte, né, a gente não colocou, a portaria 344, no artigo 5º, ela já prevê autorização especial para cultivo da planta e colheita, né, pessoa jurídica, desde que seja, né, tenha o responsável da instituição de que está desenvolvendo, né, tenha as autorizações. Então tem uma série de autorizações, né, porque o primeiro estabelecimento precisa ter uma autorização especial e depois ele precisa, né, de apresentar o estudo. Então tem uma série de documentações de previsões legais na portaria. Então não colide, né, não há uma colisão de normas. Realmente o que se prevê a lei, está previsto, né, para ensino e pesquisa, já tem essa previsão legal de plantio dentro de determinadas regras. Questões mais polêmicas
começam a também aparecer. E aí vale a pena a gente então evoluir um pouco para isso também, porque afinal de contas a discussão, a meu ver, não é? Em questões legalizadas e não legalizadas, criminalizadas ou não, são palavras que são importantes da gente acabar utilizando até para desmistificar e colocar a nossa discussão num contexto. Uma dessas perguntas diz o seguinte: criar a agência do cannabis medicinal sem relacionar a legalização não seria uma forma de entregar aos laboratórios farmacêuticos o monopólio sobre o mercado altamente lucrativo que gira em torno dessa planta? Bom, em primeiro lugar, eu não consigo imaginar medicamentos sem visita por trato uma indústria. Tá? Uma indústria farmacêutica. Ela pode ser estatal, pode ser. Então, o problema tem que passar para a controle de qualidade. Agora, veja, o problema de que não é punitivo. Eu não vejo por que vai colidir uma coisa com a outra. Quer dizer, será que estão imaginando que, por exemplo, se uma droga induz dependência, ela não pode ser comercializada? Eu acho que não é isso que vamos discutir mais. Por exemplo, se nós formos discutir morfina e os opiatos somente baseado no seu potencial de indução de dependência, nós não deveríamos permitir que isso existisse. Privaríamos a humanidade de medicamentos extremamente úteis. Então, essa discussão tem que ser feita levando em conta, dentro do conhecimento estritamente médico, aquilo que seria realizado mais tarde. O que eu gostaria de deixar acentuado é que nós não podemos colocar um carro à frente do motor. Nós temos que discutir primeiro esse problema. Quer dizer, nós vamos solicitar ao governo brasileiro que mande um ofício à ONU dizendo que foi criada a agência de acordo com o solicitado por ela, pela ONU, e que já tínhamos feito, inclusive, os artigos de lei, a lei que autoriza isso que a ONU acha que é importante. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho isso absolutamente bem escurecido. Para mim está muito claro na minha cabeça que esse ponto que nós estamos discutindo hoje, a agência da Câmara Medicinal, o imuno medicinal, nós não estamos aqui discutindo qualquer coisa além disso. O que vai acontecer depois disso eu não sei. Agora eu sei perfeitamente que no mundo todo existem movimentos mais fortes, mais fracos, dependendo do país, que visam chegar à legalização, não na maconha, de todas as drogas de modo geral. Isso existe no mundo todo. E é um movimento que as pessoas têm o direito de fazer. Você pode não concordar, pode ser contra, né? Mas nós não podemos proibir que essas pessoas se manifestem. Não é o momento aqui dessa manifestação. O que eu quero dizer também é o seguinte: quando se fala em lucros, né, nós temos que levar em conta dois aspectos fundamentais. Quer queira, quer não queira, nós vivemos num regime agora globalizado, econômico do mundo capitalista. Isso não adianta a gente discutir o contrário, a não ser pequenas manchas, manchas do tipo negativo.